O Show de Truman é um dos filmes mais importantes da cultura popular. Este filme nos contou a história de Truman Burbank, um homem cuja vida é transmitida na televisão 24 horas sem seu conhecimento. Este conceito gerou enormes análises em seu tempo, e tenho certeza de que a maioria de vocês já viu o filme pelo menos uma vez. Mas o filme também tem detalhes ocultos, que podem mudar sua perspectiva da história. Além disso, há cenas deletadas que você realmente precisa conhecer. Para isso estamos aqui. Hoje em Charlie Tales, falaremos sobre o Show de Truman e analisaremos esses segredos e detalhes que talvez você não tenha visto. Prontos? Vamos começar! A vida de Truman é uma mentira diária, desde que ele acorda. Prova disso é que, se analisarmos seu café da manhã, podemos ver um frasco de vitamina D, que ele consome frequentemente. Normalmente, obtemos vitamina D através dos raios solares, mas como você sabe, Truman vive em um set de televisão. Ele nunca saiu desse estúdio e, portanto, nunca viu o sol. A luz que ilumina sua cidade é apenas o produto dos refletores de cinema. Assim, a produção manipulou Truman para que ele tomasse vitamina D e, assim, suportasse a falta de luz solar. E falando em luz artificial, no início do filme, Truman quase é atingido por um refletor que caiu do céu. Isso o deixa bastante confuso, mas o curioso é que se analisarmos o equipamento, essa luz se chama Sirius. E esse é o nome de uma estrela real, mais conhecida como a Estrela do Cão. Parece que os refletores que iluminam o céu de Truman foram batizados como estrelas, e cada um tem seu lugar no céu. Quando Truman tenta escapar de Sea Haven, junto com sua esposa Meryl, eles chegam a uma ponte e param, porque Truman tem medo da água, então ele não consegue dirigir sobre ela. Mas se analisarmos a cena, veremos uma placa na ponte que diz: "Agora você está saindo da ilha Sea Haven. Tem certeza de que é uma boa ideia?" Esta é uma das muitas estratégias psicológicas que Christof, o criador do programa, desenvolveu para enfraquecer Truman. Mas esse não é o único mensagem subliminar. Em várias ocasiões, Truman se depara com frases desmotivadoras para que não sinta vontade de deixar a ilha. Por exemplo, neste jornal local, podemos ver uma notícia intitulada "Quem precisa da Europa?", que fala sobre um médico sueco que se apaixonou por Sea Haven e preferiu viver lá, em vez de no exterior. Essa notícia também pode ser um método de produção para introduzir novos personagens ao elenco quando necessário. Quando Truman visita sua mãe, eles olham o álbum de fotos da família e param em uma foto muito interessante. Essa foto se chama Meu Pequeno Palhaço e mostra Truman atrás de grades. Essa foto simboliza o estado atual de Truman, pois ele é apenas um prisioneiro da televisão e ao mesmo tempo está vestido de palhaço. No final das contas, Truman funciona como um bobo da corte da TV, um mero entretenimento para os fãs. Você certamente se lembra da icônica saudação de Truman, que era "Bom dia", e caso eu não veja vocês, boa tarde e boa noite. O interessante sobre essa saudação é que, graças a ela, Truman, involuntariamente, cumprimenta o público do mundo inteiro, pois estão assistindo a ele em todo o planeta. Em alguns lugares é de dia, em outros é de tarde, e em outros é de noite. Durante o filme, Truman usa um anel muito especial. Ele pertencia ao seu pai, que morreu em uma tempestade orquestrada pela produção. E esse anel está equipado com uma câmera que monitora Truman o tempo todo. Por ter uma forte conexão com seu pai, Truman nunca tirou o anel. Mas mais tarde, quando seu pai reaparece, notamos que Truman o devolve. Não podemos saber se ele fez isso de propósito, estando ciente do engano. Mas graças a esse detalhe, Truman conseguiu escapar facilmente de Christof, já que não tinha seu anel consigo. Por isso, todos tiveram tanta dificuldade para encontrá-lo no final. À medida que o filme avança e Truman começa a suspeitar de toda a farsa, podemos ver um membro da equipe de produção sutilmente procurando emprego nos classificados do Jornal de Los Angeles. Ele sente que todo o show está prestes a acabar. Truman tem o costume de conversar com alguns gêmeos perto de um prédio, mas se analisarmos o prédio em questão, veremos que ele foi construído sobre um esgoto, porque obviamente nunca foi pensado como um prédio real, mas apenas como um acessório de cena. A cidade inteira está cheia de coisas que não fazem sentido, pois existem apenas para parecer reais. Quando Truman suspeita da farsa, ele corre para contar a seu amigo Marlon. Ele trabalha colocando chocolates em uma prateleira. Tudo parece normal na cena, mas se prestarmos atenção, podemos ver que Truman se distrai por um segundo, e então Marlon pega os chocolates que já havia colocado. Ele faz isso para continuar colocando-os e ganhar tempo, já que na realidade ele não é um trabalhador. Ele não tem ideia do que deveria estar fazendo naquela loja. Quando Truman vê seu pai disfarçado de mendigo, ele o persegue pela cidade e termina a perseguição junto a alguns arcos gigantes, que tem uma inscrição em latim que diz: "Um por todos, todos por um".
Uma frase muito adequada, pois engloba o que Truman significa para a cidade inteira. Quando Truman observa o jornal local, podemos notar que este diário tem seu próprio número de circulação. Este diário é o número 10.765. Se transformarmos esses dias em anos, obtemos 29 anos e meio. E esse número coincide com a idade de Truman, que tem 29 anos e meio. Isso é algo lógico, já que o mais provável é que o jornal tenha começado a ser publicado desde a existência de Truman. O nome completo Truman Burbank tem um significado muito particular. Truman vem das palavras true man, que significam homem verdadeiro, fazendo referência ao fato de que ele é a única pessoa real dentro do show. E seu sobrenome Burbank vem do fato de que o estúdio onde o programa é gravado está em Burbank, Califórnia. O filme tem várias referências religiosas, algumas evidentes, mas outras mais secretas. Por exemplo, o nome de Christoph, o diretor do programa, faz uma referência clara a Jesus Cristo. Além disso, no filme, ele se chama a si mesmo de o criador deste mundo, fazendo alusão ao Deus criador da Bíblia. Truman também tem referências sutis. Por exemplo, no final do filme, quando ele é atacado por tempestades, ele se amarra ao barco para sobreviver e aparece com as mãos abertas como Jesus Cristo na cruz. Além disso, mais adiante, Truman caminha sobre as águas, assim como Jesus fez na Bíblia. E falando de referências religiosas, o barco em que Truman escapa no final se chama Santa Maria. Mas algo muito interessante sobre isso é que é o mesmo nome do barco de Cristóvão Colombo, o que ele usou quando descobriu a América, ou o Novo Mundo, como alguns o chamam. Como você sabe, o programa de Truman gerava dinheiro graças à publicidade de produtos. Tudo estava à venda, desde o vestuário até as casas dos atores. E uma publicidade muito forte correspondia a Marlon, o amigo de Truman. Em todo o filme, esse personagem aparece bebendo a mesma marca de cerveja. E essa marca é tão popular que é a mesma consumida no bar, que nos mostram em várias ocasiões. Segundo o diretor do filme, Peter Weir, ele escreveu 10 páginas sobre o passado de Christoph. Esse material nunca foi filmado, mas nessas páginas, ele conta como Christoph iniciou sua carreira e ganhou um prêmio da Academia por um documentário sobre mendigos, gravado ao estilo de The Truman Show. Além disso, lá explica que o show de Truman começou apenas como um programa para transmitir a vida de um bebê, mas pouco a pouco, a ideia evoluiu, até que Christoph propôs a ideia de gravar a vida inteira de um ser humano, desde seu nascimento até sua morte. Como você pode imaginar, há várias cenas deletadas do filme. Algumas são geniais e não tem desperdício, então vou contá-las agora mesmo. Em uma cena deletada, podíamos ver Truman dando um sanduíche a um mendigo em cadeira de rodas. Tudo normal. Mas dias depois, Truman veria esse mesmo homem correndo. Isso deixa Truman completamente confuso e o convence de que algo está errado na cidade. Com certeza você se lembra da fascinação de Truman por ir às Ilhas Fiji. Durante anos ele planejou com afinco visitar essas ilhas, mas a produção fez o impossível para detê-lo, pois segundo uma cena deletada, a próxima temporada de The Truman Show tinha planejado fingir uma visita de Truman às Ilhas Fiji. Por isso sua esposa lhe disse que, se ele queria ir a Fiji, seria melhor economizar por alguns meses para conhecê-las. Já haviam planejado enganá-lo para que visitasse ilhas fictícias. E esta é minha cena deletada favorita. Nela, Christoph discute o futuro do programa com os atores. Nessa cena, Christoph enfatiza a importância das próximas semanas, já que planejam transmitir a primeira concepção ao vivo. Para isso, trouxeram um novo interesse amoroso chamado Vivian, para substituir Meryl. De fato, na cena, Vivian pergunta o que acontecerá com o bebê, e Christoph responde que, quando nascer, o programa se concentrará em observar ambos os personagens. Um show com 2 protagonistas. Essa cena é muito sombria, pois nos mostra os atores falando de Truman como se ele fosse um objeto. Além disso, uma mulher disposta a vender seu corpo na televisão e, mais ainda, a entregar seu bebê imediatamente. Na cena todos riem como se fosse uma piada. O único incomodado com a situação é Marlon, o melhor amigo de Truman. Ele está irritado e faz a pergunta mais sombria de todas. O que acontecerá com o programa quando Truman morrer? Voltaremos ao formato de um único protagonista? Diante dessa pergunta, Christoph fica desconcertado e prefere não responder. A cena completa é uma preciosidade e está no YouTube. Deixo o link na descrição deste vídeo. E é isso por hoje. Se você gostou do vídeo, me ajudaria muito deixando um like. Seria lendário. Além disso, não esqueça de se inscrever para ver mais vídeos como este. Obrigado por me ouvir. Meu nome é Charlie e nos vemos no futuro.